Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E é um prazer para mim estar falando com você, você que tem acompanhado aí o canal A Bíblia na Minha Vida. Nós estamos toda sexta-feira, né? Toda semana estamos enviando vídeos aqui para que você possa assistir a revisão ou a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Está aqui. É o nosso manual que nos conduz à Bíblia, né? E assim nós vamos ficando alimentados espiritualmente da Palavra de Deus, tá? A lição deste trimestre, como eu tenho falado aqui, é o livro de Êxodo, tá? Se você não leu ainda o livro de Êxodo, eu faço um convite, leia, é muito interessante. Nós podemos extrair muitas lições daqui e é interessante nós vemos também princípios que estão no livro de Êxodo que são sustentados em nossa vida até hoje, né? Qual que é um princípio que está no livro de Êxodo, por exemplo, que nós sustentamos em nossa vida, em nosso estilo de vida até hoje? O sábado na Bíblia, por exemplo, né? A gente vai observar que de forma mais evidente o sábado foi assim amplamente divulgado aqui, né, no livro de Êxodo, não só no livro de Êxodo, mas em toda a Bíblia, né? Aqui no livro de Êxodo ainda mais porque tem relação com uma das pragas, né, que nós vamos estudar, a 10ª praga, por exemplo, que nós vamos estudar ou revisar aqui, né? O assunto é pragas. Na semana que vem nós vamos falar da 10ª praga, tá? Hoje nós vamos revisar as 9 pragas que ocorreram nos capítulos 7 ao capítulo 10 de Êxodo. Então, se você não leu, leia, que é interessante. Se você leu, parabéns, continue assim, para que junto a gente possa terminar aqui mais um manual de estudo trimestral e assim enriquecer a nossa vida espiritual, tá? Eu quero agradecer aí alguns seguidores, pessoas que têm postado aí os seus comentários, né? E faça um convite também, coloque aí os seus comentários, é importante a gente perceber como você está entendendo aí a lição, como você está contribuindo com o canal e como você está contribuindo com outras pessoas também que você compartilha este link, né? Este vídeo, para que essa pessoa fique nutrida da palavra do Senhor. Essa é a minha maior alegria, né? Se existe alguma coisa que me faz ou seja, que eu me sinta reconhecido por esse trabalho, é saber que as pessoas estão compartilhando esse vídeo e esse vídeo está chegando para quem realmente tem o desejo sincero de estudar a palavra de Deus e de ser nutrido por ela, de ter esperança nela, de buscar a Jesus por meio dela e ser salvo por meio dela. Isso é uma alegria muito grande para mim e eu agradeço a você, parabenizo a você se você está comigo nessa campanha de divulgar aí o canal A Bíblia na Minha Vida, tá? Se você ainda não se inscreveu, você que está assistindo pela primeira vez, de repente, inscreva-se no canal, dá o seu like aí, compartilha para os seus amigos, e aí a gente vai angariando mais seguidores, não para me reconhecer, não para fazer qualquer tipo de ação benevolente para mim, não quero isso, né? Esse não é o objetivo do canal, mas é simplesmente, olha só aqui, ó, é mergulhar fundo na palavra de Deus, na Bíblia, tá? E aí, com um pouquinho que a gente tem aqui, eu vou compartilhando, você também vai compartilhando, e a gente vai construindo uma rede de contatos que tem como objetivo exaltar o Senhor e a sua palavra na vida das outras pessoas, para benefício delas. Amém? Então a lição de número 4, as pragas aqui, vamos falar sobre as 9 pragas. Quais são as 9 pragas? Primeira praga, a água transformada em sangue. A segunda é a praga de rãs. A terceira, a de piolhos. A quarta praga, moscas. A quinta praga, pestes nos animais. A sexta, as úlceras, que não só atingiu os animais, mas também as pessoas. A sétima praga, chuva de pedras, ou granizo, né? Dependendo aí da expressão que você utiliza aí na Bíblia. A oitava praga, gafanhotos. E a nona praga, trevas. Essas pragas, né? Na verdade, a gente vai ver que são juízos de Deus, tá? E olha só, não pense você que são juízos de Deus com a finalidade de destruir, não, tá? Com estes juízos, Deus queria
chamar a atenção de Faraó e de seu povo para a graça, a misericórdia, a bênção que ele desejava para eles. Tá? Então os juízos de Deus sobre os egípcios não são com a finalidade de destruir. Né? Não é este o objetivo. O juízo tem a finalidade de demonstrar o poder de Deus, são ações vindicativas de Deus, tá? É uma revelação do caráter de Deus com objetivos redentivos, tá? O que as pragas não são? As pragas não são vingativas, né? Ações vingativas de Deus, não são revelações, de ódio de Deus, não são revelação ou demonstrações de orgulho e arrogância de Deus. Não é isso. Vou repetir. O que as pragas são? As pragas são a demonstração do poder divino, as ações vindicativas de Deus em favor do seu povo, a revelação do caráter de Deus com o objetivo redentivo. Coloque isso na sua mente, porque senão a gente vai enxergar um Deus como um ser assim agressor, né? Um Deus irado. Deus se ira, é lógico, Deus fica irado, mas o irado aqui no sentido é um Deus odioso, né? Bruto. Não, Deus é amor, ele nem tem amor, ele é o amor, né? Ele se revela com amor, com misericórdia, com compaixão. Esse é o nosso Deus, mas também envia juízos para que nós possamos ser atraídos a ele. Não é que Deus quer utilizar o mal, não, para poder conquistar as pessoas. Tire isso da sua mente e do seu coração. Deus quer simplesmente usar o bem, tá? Agora, Deus detesta uma coisa. Deus detesta o pecado. Deus detesta o orgulho. Deus detesta aqueles que escravizam os outros. Ou seja, Deus detesta o pecado. Se o pecado é escravizar, Deus vai detestar o quê? Se o pecado é maltratar, se o pecado é mentir, veja só, Deus detesta o pecado. E quem estiver associado ao pecado, infelizmente, vai sofrer os juízos de Deus de modo destrutivo, tá? De modo destrutivo. Foi o que infelizmente aconteceu aqui no Egito, né? Vamos colocar aqui um rápido panorama. O Egito, nós comentamos aqui em revisões passadas, o Egito era um país completamente idólatra. Havia um panteão de deuses egípcios, e esses deuses todos estão relacionados com as pragas. Então, por que Deus enviou juízos? Primeiro, para afrontar, guerrear com os deuses egípcios. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando aqui de um conflito espiritual. Tá? Um conflito espiritual. É por isso que, de certo modo, Faraó foi tão obstinado em não obedecer ali aos pedidos de Moisés e Arão e do próprio Senhor. É uma questão também envolvendo o orgulho de um rei, né? É uma questão econômica, porque ele ia perder ali a ajuda de Israel, que estava escravizado por ele, talvez. É uma questão militar, porque ele estava com medo de que o povo grande de Israel pudesse fazer alguma coisa contra o Egito, talvez. Mas, em suma, é uma questão espiritual, um conflito espiritual, envolvendo o Deus Jeová, o Elohim, o Yahvé, enfim, como você entenda o Senhor, contra o panteão dos deuses egípcios. E ora, nós não podemos tirar isso de contexto. Quem representava os deuses egípcios e era tido como o próprio Deus era o Faraó. Né? Ele queria ser reconhecido como o Deus Sete, o Deus Horus, filho de Osíris, enfim. E ele queria ser respeitado e reverenciado como Deus. Porém, como nós vamos ver aqui, as 10 pragas, nós vamos cobrir só 9 hoje. A 10ª na semana que vem, que vai falar sobre a Páscoa. Mas
como nós vamos ver aqui, pelo menos nas 9 pragas e também na 10ª, o panteão de deuses egípcios se mostrou insuficiente para poder nutrir, proteger e abençoar o povo, incluindo a própria família real egípcia, Faraó, seus familiares. E como nós vamos ver, tristemente, até o seu próprio filho, na 10ª praga aqui, né? A morte dos primogênitos. Então, queridos, vamos aqui dar início, começando com alguns fatos curiosos. Olha só, um fato curioso aqui, né? Para a gente poder ampliar aqui o nosso estudo. A vara, o cajado ou o bordão utilizado por Arão e por Moisés. Eram 2, eram 1, explica esse negócio direito. A Bíblia não dá assim tantos detalhes, mas nos detalhes que temos, nós podemos confirmar que, na verdade, era uma vara só, tá? Um bordão só, um cajado só, que era de Moisés. Quando Deus usava Moisés para revelar os seus milagres, o seu poder por meio das pragas, Moisés ia lá e usava o cajado, né? Levantava as mãos com o cajado ali, né? Ou quando usava Arão tomava ali o cajado, o bordão de Moisés, e então era usado por Deus para manifestar ali, dar o sinal, né, com relação às pragas, né? Olha um outro detalhe aqui, né, que nós podemos extrair. Para que Deus libertaria, olha a minha pergunta, para que Deus libertaria Israel das mãos egípcias? Só para livrá-los, assim, da escravidão opressora ali, né? A questão econômica envolvida, a questão militar envolvida, ou tinha algo espiritual? Tinha algo espiritual. Lembra que eu falei que o conflito é espiritual? Então, qual que era algo espiritual aqui? O sábado. O sábado. Vejam só, quando Deus chamou Moisés, qual foi a orientação que Deus deu a Moisés para que ele fosse falar a Faraó, né? Como ele deveria falar a Faraó? Quando Moisés chegou a Faraó, ele disse o seguinte: olha, o Senhor me deu uma ordem e eu queria que você atendesse a esse pedido, e era exatamente o quê? Deixar o povo ir do Egito para fazer o quê? Celebrar. A Bíblia utiliza essa palavra, né, de modo assim bem claro, né? Bem claro aqui. Deus queria que o seu povo saísse do Egito para celebrar, para adorar, né? Por várias vezes Moisés aqui, em seus pedidos junto a Faraó, ele chegou a mencionar isso, né? Permita que o meu povo saia a caminho de 3 dias para adorar, para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar o sábado. O sábado foi impedido de ser guardado no Egito. E isso chegou ao Senhor. O clamor de Israel alcançou o Senhor, principalmente pela falta de liberdade que o povo tinha para celebrar o Senhor, adorar o Senhor no dia que ele escolheu, o 7º dia, o sábado, que está ali exposto na criação, né? É interessante que quando o povo sai do Egito, olha eu antecipando um pouquinho a história aqui, sai do Egito, o que é que Moisés entrega para o povo a fim de renovar a aliança com Deus? As tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos. E o 4º mandamento, qual é? Guardar o sábado. Então essa é uma curiosidade muito importante que a gente deve extrair para que nós encontremos propósito na saída do povo, da saída do povo de Israel do Egito, tá? Isso é muito importante. Então Deus não liberta ninguém para não fazer nada, para ficar à toa. Deus liberta para quê? Para honrá-lo por meio dos seus mandamentos, inclusive o sábado, que o sábado faz lembrar de que o Senhor é Criador e de que o Senhor é Redentor. Se nós lermos lá Êxodo capítulo 20, por exemplo, lá no verso 1, a principal ênfase com relação aos mandamentos está envolvendo o quê? A libertação do Egito. Olha só que interessante. Então o sábado é realmente libertação, redenção e dia, né, para ser celebrado a Deus e também para demonstrar essa aliança por meio de
ações benevolentes, ou seja, ações em favor do próximo. Era o que estava impedido do povo realizar no Egito. É por isso que eles assimilaram outras culturas, aliás, assimilaram a cultura egípcia, muitos deles, né? Teve ali os fiéis. Eles assimilaram outro estilo de vida, por mais que o povo estivesse ali numa condição que envolvia também seus pecados e infidelidade, o propósito do Senhor é libertar o povo para permitir que livremente eles o adorassem, né? Por meio da celebração que tinha como fundamento o Santo Sábado do Senhor, né? Santo de santificado, separado. Olha só que interessante, né? Outras coisas que nós podemos colocar aqui. Deixe-me ver, nós já falamos da vara, falamos do sábado, falamos também do porquê Faraó foi obstinado. Acho que já tá bom, né? Várias curiosidades aí. Vamos partir aqui falando da primeira praga, né? Senão a gente vai passar o tempo todo aqui falando de curiosidades. Aí tem muitas, viu? Tem muitas, né? A primeira praga, então, foi com relação aos fatores hídricos do Egito. Ou seja, afetou ali a parte hídrica do Egito. Águas que viraram sangue, né? A palavra de Deus aqui é bem clara. O Senhor disse aqui a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão. Deus usou Arão, né, nesta manifestação poderosa, e estenda a mão sobre as águas do Egito. E olha só que interessante, estou lendo aqui o capítulo 7, verso 19, tá? No finalzinho do verso 19 a gente lê o seguinte: e haverá sangue em toda a terra do Egito. Observe essa expressão, toda a terra do Egito. Não foi somente os egípcios que foram afetados. Quem tomava água, gente? Quem tomava água no Egito são só os egípcios? Não, o povo israelita também. Então vejam só, essa sequência de expressões aqui, toda a terra do Egito, se repete na segunda praga, que foram as rãs, e na terceira praga também, né? Ou seja, de modo muito interessante, a gente começa a analisar que as três primeiras pragas afetaram tanto os israelitas como também os egípcios, né? Não é interessante isso? O que isso revela sobre Deus? Puxa vida, Deus estava querendo libertar o povo de Israel e permitiu que eles sofressem as pragas, né? Você pode pensar aí. Mas olha só, significa que Deus ama os pecadores, mas Deus detesta o pecado. Então o juízo de Deus, ele tem como objetivo redimir o povo, atraindo a atenção deles, para que eles enxerguem o pecado em que eles estão vivendo. E nós sabemos muito bem, claramente, que os israelitas estavam vivendo também em seus pecados, que afrontavam a Deus. Então, essas três primeiras pragas, ela tem como objetivo chamar a atenção de Faraó, do povo egípcio e também do povo de Israel para os pecados que eles estavam sendo coparticipantes. Nós estamos aqui misturando as coisas, tá? Uma coisa é pecado realizado pelo povo de Israel, a infidelidade, a apostasia, a misturança lá com as culturas egípcias, né? Outra coisa são os pecados que partem do líder do Egito, Faraó. Escravizar o povo, né? Oprimir. Então cada um aqui está tendo a oportunidade de refletir, né? As pragas também, como eu disse, tinham objetivos redentivos, né? Então a água transformando em sangue aqui, depois os egípcios foram lá e cavaram, né, ali a terra ao lado dos rios para poder tomar água potável. E naturalmente os magos ali, os adivinhadores, aqueles feiticeiros, quem sabe, né, os mágicos ali de Faraó repetiram a mesma coisa, e Faraó então não acreditou aqui, né, nessa manifestação poderosa do Senhor, né, que afetou inclusive os israelitas. Veio a segunda praga, rãs, a mesma coisa, olha só,
capítulo 8, verso 2 aqui, todo o seu território, né? Verso 2, se você não quiser deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. Verso 3, sua casa, seus oficiais, seu povo. Verso 4, você, o seu povo e todos os seus oficiais. Ou seja, havia um enxame de rãs, né, sobre todo ali o Egito, sobre toda a terra do Egito, diz o texto aqui no versículo 5. O mesmo ocorreu com os piolhos. Contanto, no caso aqui das rãs, os mágicos ali de Faraó também repetiram, né, o feito aqui poderoso, né, as suas ciências ocultas. Satanás estava por trás disso ali, dando uma forcinha para os magos. E aqui na terceira praga eles pararam. Na terceira praga, os piolhos, os mágicos disseram assim, olha, Faraó, aqui ó, capítulo 8, verso 19, Faraó, isto aí é dedo de Deus. Eles não estavam dizendo isso não porque acreditavam, né, em Deus, mas eles temeram a Deus. Opa, poder aqui desse tal de Elohim, desse tal de Deus, desse tal de Yahvé, o Jeová, é grande. Olha, Faraó, isso aqui é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó o quê? Se endureceu. Essa é uma outra questão, né? Endureceu-se o coração de Faraó. Ok? Deus endureceu o coração de Faraó ou endureceu o coração de si mesmo? As 5 primeiras pragas revelam que Faraó endureceu o coração. As 5 últimas revelam que Deus endureceu o coração de Faraó. A ideia aqui, gente, é a seguinte. Como eu disse, as pragas são juízos vindouros de Deus com a finalidade redentiva, tá? Quem estivesse associado com o pecado ia sofrer as pragas e até perder a vida com isso, como nós vimos que o próprio Faraó e seus filhos perderam a vida, tá? Então, ou seja, Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Quem estiver associado com o pecado e não se arrepender, não clamar por misericórdia e a graça do Senhor, vai perecer, né? Em suma, bem resumidamente, é isso. E como eu disse que as pragas aqui, elas tinham como objetivo a confrontar quem? É os deuses egípcios, o inimigo, né? Aqui, ó, a primeira praga com relação às águas se transformarem em sangue. Quenum era o guardião do Nilo. Rafi é o espírito do Nilo. Osíris, né? O Nilo é o seu sangue. Esses deuses aí e outros estavam envolvidos na primeira praga. Eles foram afrontados por Elohim, por Jeová, nessas primeiras pragas. Deus mostrando, olha, o meu poder é maior do que o de vocês. Não por arrogância, mas com a finalidade de despertar a reflexão nesse povo, né? Assim foi com a segunda praga, mesma coisa. As rãs aqui, né? Afetou, olha outros deuses aqui, ó. Requete, a deusa cabeça de rã, né? A deusa da ressurreição, inclusive. A esposa do Deus Criador, Quenum, né? A parteira divina. Olha só, esses deuses envolvidos aqui, que também não tiveram poder para proteger o povo, para sustentar o povo em meio a essas pragas. Na terceira praga, a praga dos piolhos, onde os mágicos já não tiveram mais chance, eles disseram, isso aí é dedo de Deus, não vou me envolver com esse negócio não, né? Já temeram o Senhor aqui. A terceira praga, então, ataca ao deus Kefri, né? Kepri, é isso mesmo. Deus da ressurreição também, cujo símbolo era um escaravelo, ou seja, um besouro grande, né? A quarta praga, olha só, queridos, na quarta praga, aqui foi enviada por Deus, tá? Aí Deus não usou nem Arão e nem Moisés, ele mesmo enviou, né? As moscas aqui. Naturalmente pedido de Israel, de Moisés, ó, deixa o meu povo ir, né? Deus falando aqui, o Senhor disse a Moisés, né? Levante-se cedo e apresente-se a Faraó, estou lendo aqui Êxodo 8, verso 20, diga-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me adore, mais uma vez aqui, ó, envolvendo a celebração, né? Ou seja, adorar ao Senhor com o sábado santo, né? Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxame de moscas. E Deus enviou moscas. E aqui tem um elemento interessante. Deus fez distinção. Deus fez distinção entre o povo do Egito e o povo israelita, para que os israelitas não sofressem as pragas. Quem foi afetado nessa quarta praga? Somente os egípcios. E da quarta para frente, até a última, somente os egípcios que não confiaram em Deus,
não temeram a palavra do Senhor, foram afetados. Interessante, né? Verso 23 aqui, ó. Capítulo 8, verso 3. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. E veio moscas ali, né? Para perturbar a vida dos egípcios. E as moscas, naturalmente, olha só, representava também o deus Kepri, deus da ressurreição, cujo símbolo era o escaravelo alado, né? As moscas aqui, né? Ou seja, é Deus se revelando. Na quinta praga, peste dos animais, novamente, uma peste enviada por Deus, né? A praga enviada por Deus, né? Verso 3, capítulo 9, verso 3 aqui de Êxodo. Eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas. E o verso 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Quem foi afetado na quinta praga? Peste dos animais aqui? Somente aqueles que não confiaram na palavra de Deus, não temeram a palavra de Deus, né? E aí, naturalmente, olha só, eu vou ler aqui o verso 7 do capítulo 9 de Êxodo, que é interessante. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. É engraçado, né, gente? E aí veio a sexta praga. Moisés foi usado aqui nessa sexta praga, né? Ou seja, as úlceras. As úlceras, olha só que interessante. Verso 9 aqui do capítulo 9, ela se transformar... vou ler desde o verso 8, tá? Então o Senhor disse a Moisés e Arão, peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza e transformará para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlcera nas pessoas e nos animais. Toda a terra do Egito seria afetada, menos quem? As terras de Gósen, onde o povo de Israel estava morando ali, né? No verso 12 aqui do capítulo 9, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e esse não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés, né? Então Moisés foi usado por Deus nessa praga aqui, né? Para tirar o pó, e ela se transformou em úlceras, né? Mais uma vez, o povo aqui ficou resistente, aliás, Faraó ficou resistente. Na sétima praga veio as chuvas de pedras, Moisés foi novamente usado, né? O Senhor disse para ele aqui, ó, levante-se cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Sempre essa expressão, gente. Então, adoração, celebração tem a ver com sábado, né? Então esse era o propósito de Deus, né? Dar liberdade ao seu povo para que o povo adorasse livremente. Verso 14, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, olha só, sobre o seu coração, sobre você, Faraó, sobre os seus oficiais, sobre o povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Constantemente, Elohim, né, Deus, lembrando o Faraó o que eram os seus juízos. Era uma guerra espiritual, né? Deus não estava desejando destruir Faraó, mas os deuses que levavam o povo à idolatria, né? Que levavam os seus filhos à idolatria, tá? E Deus apelando constantemente, mas Faraó não atendeu. Mais uma vez aqui a gente encontra a distinção entre o povo do Egito, né? E aqui é algo interessante, porque tem uma condição aqui, ó, quem seria afetado. Tem uma relação interessante aqui, por que Deus nomeou exatamente quem seria afetado? Faraó, você vai ser afetado, né, o seu coração, seus oficiais, o seu coração, você, seu povo. Agora tem uma condição. Quem não seria afetado aqui, né? Além do povo de Israel? Olha o verso 20. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as suas casas. Estou lendo aqui Êxodo 9, verso 20. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Percebam bem, havia uma condição. Olha como Deus é misericordioso, né? Deus está tratando aqui com gente obstinada,
E ele ainda coloca, olha, se vocês temerem minha palavra, vocês não vão ser afetados pela praga. Isso incluía também Faraó, incluía ali os seus oficiais. Os seus oficiais que foram humildes e temeram a palavra do Senhor, não tiveram as suas vidas poupadas e os seus animais também. Porém, aqueles que não fizeram assim, perderam a sua vida e perderam também a vida aqui de seus animais, né? Foram afetados aqui pelas chuvas de pedras, pelo granizo, né? Que veio misturado ali com fogo, com toda a ação impetuosa aqui envolvendo a natureza, né? Controlada por Deus. Está aqui no verso 24, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Triste isso, hein, viu? Triste isso. Aqui neste relato da sétima praga, né, envolvendo aqui a chuva de pedras, também destaco aqui a distinção feita pelo povo de Israel. Olha o verso 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Olha agora a outra distinção feita por Faraó aqui, ó. Faraó mesmo ele reconhece, desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor por nós. Né? O próprio Faraó percebeu aqui uma distinção clara do que estava acontecendo, mas ele já sabe que ele continuou obstinado. No verso 30, Moisés também fez uma distinção aqui, ó. Êxodo 9, verso 30, mas quanto a você e seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Elohim, Deus, Jeová Elohim, né? Yahvé Elohim, Deus, Senhor Deus. Ou seja, olha as distinções que são feitas aqui. O povo de Israel foi distinguido do povo do Egito. O próprio Faraó distinguiu que a sétima praga era algo assim terrível. E o próprio Moisés distinguiu que a ação de Faraó e seus oficiais, que não foram tementes à palavra de Deus, era simplesmente de medo, né? Querer se livrar do problema e continuar obstinado. E foi assim que aconteceu, né? Veio aqui a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Aconteceu a mesma coisa, né? Moisés pede a Faraó para que deixe o povo ir, ele insiste dizendo que não. E aqui é algo interessante, né? Ao longo dessa praga aqui, desse juízo sobre os gafanhotos que vieram e devoraram tudo que restava de plantação ali, então o que tinha de alimento, algo ali para poder proteger o povo, né? E foi tudo devastado, né? E a gente até se esqueceu de falar aqui dos deuses envolvidos, né? Na quinta praga aqui, a Hathor, deusa mãe, Apis, deusa touro deus, né? Símbolo da fertilidade, Meneves, o touro santo de Heliópolis, né? Olha a sexta praga, Sekhmet, deusa com a cabeça de leoa, né? Deusa das pragas, que não conteve a praga. Na oitava dos gafanhotos aqui, Senefen ou Senerem, Deus protetor contra as pragas, que não protegeu nada também. Enfim, olha os deuses envolvidos. Deus sempre afrontando quem? As divindades egípcias. Os seus juízos tinham intenções redentivas. Mas aqui, como eu disse, na oitava praga, né, no oitavo juízo aqui, que fazia parte do juízo de Deus, né? Olha só que interessante. Eu achei interessante as palavras aqui de Faraó. Eu estou lendo aqui o capítulo 10, verso 16. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim, olha só, esta praga mortal. Em quem Faraó estava interessado? Olha, Faraó era o Deus protetor dos egípcios, não era? Não era o Deus? Ele estava mais interessado nele mesmo do que no seu povo. Percebe? O orgulho, a arrogância, o temor, a covardia e também a obstinação deste rei, né? Ele não estava interessado no povo coisa nenhuma, estava interessado nele mesmo, né? Assim veio a nona praga. Moisés ainda intercedeu por ele continuou obstinado, e veio a nona praga, que são as trevas, né? E aí cabe uma pergunta: quanto tempo durou cada praga? Olha aí outra curiosidade. Quanto tempo durou cada praga? A primeira praga existe aí
possibilidade de uma semana, 7 dias, né? Há quem pense ser 7 dias, teologicamente falando, né? Por conta da evidência que encontra-se aqui no capítulo 7, verso 25, assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio, né? Ou aqueles que pensem que foi um tempo menor, mas interessante que essa última praga, com exceção das outras 7 que nós já vimos, ela teve 3 dias de duração, né? E é colocado claramente a 9ª praga aqui, né? Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. 3 dias. Quanto tempo durou todas as pragas? Cerca de 1 mês, quem sabe a 3 meses, alguns teólogos dizem, né? Mas se nós contabilizarmos aí pelo menos 1 dia a 2 dias de cada uma, nós vamos ter aí quase 1 mês mesmo, né? Vivendo essa tremenda demonstração de poder de Deus em meio aos seus juízos. E mesmo assim Faraó continuou obstinado. Gente, falei bastante aqui, contei toda a história para vocês, mas mais interessante é o seguinte: quais são as lições que a gente precisa extrair para a nossa vida aqui? Primeiro, as orientações de Deus servem para nos proteger, para nos redimir, né? E nunca nos decepcionar, causar dor, cortar o nosso barato, tirar a nossa felicidade. Pense nisso aqui, ó. Essa é uma lição importante, tá? Então, para que servem as orientações de Deus? Seus mandamentos. Para que servem os apelos do Senhor? Para nos redimir, tá? Para nos dar orientações que vão nos salvar, nos fazer felizes, não só agora, mas eternamente, tá? Outra lição: reconhecer os limites, né? Reconhecer os nossos limites diante de um Deus que não tem limites. Deus tem um poder ilimitado, nós não temos poder algum. Nós somos ilimitados, foi o erro de Faraó. Ele, como Deus, né, não reconheceu que estava limitado diante de um ser divino ilimitado, né? E sofreu aqui a duras penas com relação aos juízos. Outras lições: submissão e obediência ao que Deus nos pede, né? Nós sabemos que Deus nos escolheu para representá-lo hoje, nesta terra, neste momento, nestes últimos dias, para dar bom testemunho, a fim de que a vida de outras pessoas possam ser redimidas também. Então use aqui a sua vida para obedecer a Deus e dar um bom testemunho a Ele, né? E enfim, o que mais podemos dizer? O que mais podemos dizer é o seguinte, é o que eu vou ler aqui na parte de sexta-feira da sua lição aqui. Olha só, tá aqui, ó, tá? Quem tem a lição do professor com os comentários de Ellen White está aqui na página 47. Foi permitido que o povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganasse em relação à influência degradante da idolatria. O que Deus queria destruir de fato? A idolatria e o pecado. Quem estivesse associado com isso, infelizmente, perderia a vida, como perderam muitos, tá? Mas houve entre os egípcios aqueles que temeram a palavra do Senhor, né? Assim como também houve entre os israelitas aqueles que não temiam a palavra do Senhor, né? Então fica aqui o registro histórico de mais uma narrativa para poder nos ajudar, né, a entender que a nossa vida é fruto de Deus, que nós não podemos agir como idólatras. Não há entre eu e Deus, há apenas um ser chamado Jesus Cristo e também naturalmente o Espírito Santo. Não há nenhum santo de barro, intercessor ou de pedra, né? Não há nenhum Santo Antônio, São João, São Pedro, não há nenhum santo qualquer que seja, não há nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum pastor. Entre eu e Deus há somente um intercessor, que se chama Jesus Cristo. Então não cometamos idolatrias, né? Nos reverenciando, nos curvando diante de deuses, diante de santos, de pedra, de barro, né? Entendendo que isso é uma forma de intercessão. O único intercessor aqui é Cristo. Isso vai ficar mais claro ainda na última praga que nós vamos ver na semana que vem. Estendemos um pouco mais aqui hoje, mas queridos, foi para uma boa causa, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.